me aproximei e aprofundei na astrologia evolutiva. Tá. Qual que é o contexto dela, né? Existem padrões de comportamentos que vão te levar a algumas previsões, né, futuras, e até mesmo de relacionamentos com os astros. Porém, não existe um destino fixo. Então, assim, mesmo que esteja previsto que em determinada data, porque aí é tudo matemático, né? Em determinado período da sua vida, irá acontecer um acidente. O acidente é um fato. Agora, como você estará inserido neste fato é que vai fazer toda a diferença. Então, mesmo você prevendo aquele acidente, a pessoa pode mudar o percurso dela. Pode. Isso eu acredito. Este é o nosso poder de decisão. Então, quando eu estou perceptiva, quando eu entendo os sinais do que está acontecendo ao meu entorno, eu não estou só vivendo no automático. Então, eu estou aqui, estou com um bilhete de avião. Eu vou embarcar. Só que meu coração está falando, não entre, não vá. Eu vou te dar um exemplo de uma colega que ela me contou de um acidente que teve aqui em São Paulo, não lembro agora a companhia que teve, mas foi muito impactante porque o avião saiu ali de Congonhas e bateu em frente. Era para ela estar nesse avião. E sabe por que ela não embarcou? Porque ela estava presente, ela estava no estado de presença dela, ela estava ouvindo música, e ela estava assim tão entregue para aquilo que ela estava notando, que o pessoal chamou várias vezes, ela estava na sala de embarque. Ela estava lá. Ela estava na sala de embarque, mas ela entrou numa paralela, separada, e ela foi uma das pessoas que não embarcaram. Né? E a partir disso, a vida dela se transformou. Claro. Mas ela é uma pessoa, eu falo para ela, você tem uma percepção, uma mediunidade diferenciada. Ela tem a capacidade de permear, sentir os ambientes. Não somente as pessoas, os ambientes. Então eu falei para você, eu tenho certeza que naquele momento, os teus guias, os seus professores te colocaram em um lugar onde você já estava fora daquela sintonia de tudo que estava acontecendo. Com certeza. Né? Você só se manteve no nível de paz que você já estava. Você estava ali tranquilamente fazendo anotações, só esperando o tempo. Estava lá, né? Ela estava lá. Esse acidente foi aqui em Congonhas, acho que foi da TAM, né? Acho que foi, eu não tenho certeza. Tava vindo acho que de Porto Alegre, se eu não me engano. E eu sempre pegava esse voo, porque eu trabalhava em empresas e em fábricas muito no sul, Porto Alegre, e aí tinha uma prova de MBA, que eu tava na minha MBA estudando, e eu não pude ir no voo. E minha mãe achava que eu estava no voo. Então foi o que os parentes dela começaram a E minha mãe começou a me ligar no meio da prova. E eu esqueci de avisar minha mãe que eu não estava naquele voo, porque eu ia na outra semana. A hora que eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, sabe quando você fala, tipo... O que aconteceu? Você não acredita, né? E minha mãe desesperada, não... Meu Deus, você não viu? Eu não sabia Aconteceu um acidente, ela viu, eu tava na aula, e aí eu não tinha avisado ela. Ela, graças a Deus que você atendeu. O alívio de ouvir essa voz familiar, Mas né? você vê que doido? Então são informações que a gente consegue ter de previsão. Então, existem alguns momentos astrológicos que eles estão mais conturbados, né? Possibilidades de acidentes, seja aéreos, seja de trânsito, né? Por exemplo, essa é uma semana que eu falei, Marta, você não dirige na estrada. Não tá pesado? Tá, né? Mas aí é o aspecto que ela tem, então a gente troca, né? Quando a gente percebe isso, que não é favorável, a gente age ao nosso favor. Exato. Então não é que ela tem que estar inserida no contexto de um acidente, ou, né, não que ela provoque, mas está ali, muitas vezes até um atraso que acontece pelo acidente. E aí eu falei assim, não, deixa aqui agora eu conduzo, porque está mais favorável para mim, e a gente vai tomando decisões. Então, eu trago a astrologia nessa leitura do dia a dia, de como que você consegue perceber como os astros, eles estão inferindo as informações, né? Existem alguns estudos que nos explicam, né, que os astros, e principalmente o nosso Sol, ele é o decodificador das mensagens que recebemos da nossa galáxia, né? Que eu gosto muito de estudar a lei do tempo, muito e a partir desse conhecimento a gente sabe que as comunicações ocorrem, então dentro do nosso sistema solar, para recebermos como humanos, né? E não somente nós, mas todos os seres que aqui habitam recebem informações decodificadas através da luz que vem do Sol, da energia que vem dessa antena, né? E a partir disso, a gente tem que estar ali perceptível ou não para essa conexão, porque a informação ela só chega. Assim como o Sol transmite, né? Então ela pode vir com esse recado, hoje haverá um acidente. Ponto. Mas se você não consegue
entender isso, não vai se você não consegue perceber o que essa informação está te trazendo, sim, né? Você nem se perguntar, tá, mas é um acidente dentro de casa, né? Ou é com máquina, porque também tem alguns aspectos que a gente aconselha, não mexa com máquinas, não opere em máquinas, porque a força de Marte, né, que é o impulso, pode te distrair. Então você vai ficar vulnerável àquela energia. Isso é pessoal, é uma energia pessoal. Sim. E aí, quando eu estava trazendo esses estudos da astrologia, trazendo para o dia prático, para orientar, inclusive, esses empresários, você consegue perceber a dinâmica que há entre esta pessoa e aquela? No posicionamento de funções mesmo, como funcionários, né? Legal. Muitas vezes você consegue trabalhar uma habilidade nessa pessoa que ela está escondida porque você não deu oportunidade. E essa daqui você colocou no lugar errado. Faz esse ajuste aqui, ó. Olha que coloca numa outra posição, porque ela vai brilhar muito mais do que nessa que ela está escondida. Tinha que fazer isso para RH, gente. Isso. E tem trabalhos para isso. Mas aí qual é o ponto de rigidez que a gente encontra? Os empresários estarem abertos para esta informação de uma forma integral dentro da empresa, porque a astrologia ela não é mística, então. É ciência, é cálculo que foi de alguma forma desmembrado, né? Antes a gente via astronomia e astrologia caminhando junto, direcionando grandes impérios, inclusive. Né? Pessoas de... quem diga que os milionários conhecem astrologia e os bilionários aplicam. O conhecimento da astrologia. O que adianta só conhecer, né? Exato. E aí, em busca dessa aplicabilidade, eu falei assim, como que eu vou então, né, mostrar para a pessoa no dia a dia? Porque quem é cético é assim, quer ver acontecer. Então, aí eu tinha que trazer essas argumentações. Mude este comportamento desta forma, né? Observe como que isso vai repercutir no teu campo. Mude a pessoa de posição, dê esta oportunidade e veja como que ela vai. E como que eles aceitavam isso? Então, a pessoa, primeiro ponto, tem que estar aberta para si, porque se ele, como empresário, não compreender esses movimentos na vida pessoal, isso não repercute na liderança dele. Vai começar no empresário para depois repercutir na empresa. Existem pessoas que são empregados que aplicam no seu dia a dia, e aí eles se beneficiam muito disso, porque o autoconhecimento, você fazer o teu próprio mapa, saber quais são as suas habilidades, quais são as suas fragilidades, né? O que você não está afim de fazer ali, ou não é esse momento, eu até desejo uma promoção, mas talvez se eu me promover aqui eu vou ter um desafio muito grande, deixa eu esperar mais uns 6 meses, aí eu me convoco para essa posição. Compreender esse movimento é muito inteligente, e aí tem muitas pessoas que utilizam, né, na figura de empregados. Agora, empresários é mais restrito, porque muitos têm vergonha de dizer que fazem isso. Eu acho que muitos fazem, tá? Fazem. Porque eu trabalhava no mercado, né? Eu trabalhava em grandes empresas e tal. E eu via umas paranauê diferentes, às vezes, sabe? E a gente não podia falar que tinha mediunidade, nada, né? Mas a gente sente o ambiente, tudo. O ambiente fica diferente. Tudo isso que você tá falando, eu sentia muito. Só que você não pode falar, né? E aí eu falava, esse aí faz alguma consulta com alguém, porque tem alguma coisa aí estranha no ar. Mas às vezes não, eles têm medo, vergonha, falar, vão achar que eu tô mexendo com o quê, né? Então o pessoal fala, às vezes até tirar carta, mapa astral, o pessoal escondia que não fazia, né? E aí você vai ver, por conta de algum movimento que eles faziam, né, pensando, vamos supor que ele fazia um mapa astral. Tinha um chefe que ele fazia, e tudo que ele fazia, depois que ele fazia essa consulta de mapa, eu não sei se era só mapa astral, era algum complexo de terapia junto, mas reverberava muito bem na equipe. Então ele sabia fazer aquele movimento, né? E era uma equipe difícil de lidar. Então você fala, tem alguma coisa aí, mas a pessoa tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta, e é um tipo de conhecimento que dá poder. Sim. Por isso que na antiguidade era muito associado aos impérios, aos líderes, né, de grandes nações. Então, uma pessoa que consegue fazer esse tipo de leitura e utiliza isso para si e para o outro, ela tem um poder sobre, né, suas decisões e sobre a condução do outro de alguma maneira. Então, acredito que a maioria das pessoas sentem o medo de ter este lugar. Como que eu posso... Qual a palavra adequada? Como se ele ficasse vulnerável
ao dizer que é isso que eu uso. É uma ferramenta que o outro também pode vir e desenvolver, né? Então fica ali guardado, como se fosse uma segredo, arma, um né? segredo. Isso aqui ninguém mexe. Assim como a parte espiritual também. E eu, como empresária, não só associando, né, dando assessoria para muitos empresários, o que eu percebi neste meu tempo de vida? Todos que são bem-sucedidos têm a sua espiritualidade alinhada.